Paz do Senhor, povo de Deus. Queria deixar uma palavra aqui em 1 Samuel, versículo 10. É uma palavra muito conhecida por todos, creio eu, que acho que todo mundo conhece. E eu queria deixar para a meditação de cada um de nós. 1 Samuel 1, versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo ao Senhor dos Exércitos: Se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios. Porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Então eu quero tomar atenção aqui desse versículo 15. Porém Ana respondeu e disse: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Então, assim, o que eu vejo? Que nesse momento que Ana se prostra diante do Senhor, ela identifica que ela era uma mulher atribulada de espírito e que a alma dela ela tem derramado diante do Senhor. O que eu vejo? Que nesse momento aqui, a Ana podia ter identificado, então, o que estava acontecendo, não é? Porque se a gente fosse olhar, o problema dela não era a Penina que irritava, não era a Penina que implicava com ela, porque ela ficava irritada com o que a Penina fazia e não comia nem bebia e chorava, né? Então o que acontece? Nesse momento, ela vê que o problema dela não era a Penina, não era o fato da madre dela estar fechada. O problema dela era a alma dela, porque ela estava atribulada de espírito. Então, nesse momento, ela identifica que ela era uma mulher amargurada de alma. Então, muitas das vezes nas nossas vidas, nós temos tendências a ditar que os nossos problemas estão em cima das pessoas, colocar a culpa nas pessoas, naquilo que está acontecendo, nos problemas à volta. Mas nós precisamos o quê? Nos prostrar diante do Senhor, derramar nossa alma e que o próprio Deus vai ministrar no nosso coração que aquela situação que Ele está permitindo acontecer não é para poder nos matar, mas sim para jogar para fora aquilo que está nos incomodando, que de fato é as nossas emoções, aquilo que está dentro de nós e que Deus precisa curar, porque se Deus não curar e colocar no lugar e fazer a gente aprender a administrar, a gente não vai estar preparado para gerar Samuéis, né? Samuels, né? Um monte de Els. Então, assim, eu identifico isso em Ana, que ela subia de ano em ano, mas qual foi o dia que Ana se prostrou? Porque de ano em ano Eucana subia e oferecia sacrifício, adorava ao Senhor, mas você não vê Ana fazer uma diferença. Naquele dia Ana fez a diferença, porque de ano em ano subia e a Penina sempre irritava. Então, assim, naquele ano, ela se prostrou diante do Senhor. E o que é que me faz ver? Que muitas das vezes nós vamos para a casa do Senhor, é um sacrifício que a gente só vai e cansa e não é capaz de adorar, não é capaz de derramar a nossa alma diante do Senhor, de ver que, de fato, o problema não é a Penina, mas sim somos nós, porque aquela situação está sendo criada para que Deus venha transformar o nosso coração, para que nós estejamos preparados para gerar Samuel. Então, assim, naquele momento, ela saiu do sacrifício e se prostrou diante do Senhor. E é o que relata mesmo quando Deus fala que ele não quer sacrifício, ele prefere a obediência. Então, um coração quebrantado e contrito na tua presença.
Isso agrada mais ao Senhor. Então, naquele dia, Deus atentou pela oração de Ana porque ela se derramou. E de fato, ela viu que era ela que era uma pessoa amargurada de espírito. Então, assim, é uma das coisas que eu vejo que acontece com Ana. E uma das coisas também que me chamou muita atenção foi aqui, ó, no versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então, assim, é o próprio Deus, por vezes, falando com nós. Por que choras? Por que não comes? Por que está mal teu coração? Não sou eu te melhor do que qualquer coisa que eu possa te dar, qualquer coisa que possa acontecer. Eu sou... Tudo que representa na sua vida sou eu. Porque ele é o eu sou. Então, muitas das vezes, a gente fica focado demais em ter, quando nós já temos tudo, que é a presença de Deus. E eu fecho aqui no versículo 18. E a partir do momento que Ana ora, o coração dela acalma, porque Deus derrama na vida dela presença. E Deus faz ela entender que ele era o suficiente para ela. Porque aí o que acontece? E disse ele a ela, né? Ache a tua serva graça em teus olhos. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi ao seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Porque naquele momento Eli fala com ela, né? Então, 17. Respondeu Eli e disse: vai em paz, e Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Por quê? Porque ela orou ao Senhor. E a partir do momento que ela derramou, ela saiu cheia da presença de Deus, e o semblante dela já não era o mesmo. Porque quando você ora, você se derrama diante do Senhor, e o Senhor faz algo acontecer dentro de você. Porque a presença dele supre tudo. Ele transforma teu coração. Ele cura, ele sustenta. Então, tipo, muitas das vezes nós queremos coisas para preencher, mas não. Ele é a nossa razão, ele é o nosso preenchimento, ele é a nossa existência, ele é tudo. Então, muitas das vezes, estamos focados em ter, quando nós já temos, né? Ele é o nosso Deus. Então, assim, que essa palavra venha te edificar, que Deus possa ministrar no teu coração toda ansiedade, tudo aquilo que você possa estar suplicando ao Senhor, mas procure se derramar, procure entender o porquê esses propósitos todos e essas coisas estão acontecendo, e não reclamar de Penina, mas entender que Deus está fazendo isso tudo para te levar a gerar, é um propósito. Então tenha paciência e confesse diante do Senhor que o problema não está em Penina, em você, que precisa entender o que Deus quer fazer na sua vida diante dessa situação. Então pede a Deus para ministrar no seu coração o que você precisa aprender com essa situação, e não colocar a culpa nas pessoas, e entender que é o próprio Deus que está fechando a madre, porque ele tem um propósito maior para te fazer gerar. Porque se Ana não fosse, descesse na presença do Senhor e se derramasse, como que ela ia ter força e sabedoria para gerar Samuel? Ela não ia ser capaz de entregar Samuel. Então ela precisava de derramar diante do Senhor e ter as suas emoções curadas para poder gerar. Então você precisa estar preparado para gerar. E às vezes essas circunstâncias estão permitindo na tua vida para te fazer gerar. Amém? Que Deus te abençoe. A paz.